Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Telenotícias, edição de domingo. Estamos aqui para trazer o essencial da informação que marca a atualidade nacional e internacional. E é tempo sim de olharmos aquilo que acontece no solo pátrio e vários vendedores de vários produtos no mercado Chicalene, na cidade de Maputo, reclamam a falta de adesão dos clientes. É a falta deste cliente, o que está por trás da falta deste cliente, segundo eles, são o encarecimento dos produtos. Com a subida constante dos preços e, consequentemente, o aumento dos produtos alimentares e não só, vendedores reclamam não ter saído fácil vender, pois as pessoas não têm dinheiro para comprar. De acordo com uma fonte entrevistada pela nossa equipa, não tem sido fácil comprar produtos para venda, assim como não tem sido fácil vender os mesmos, pois o básico tornou-se mais caro. Do momento, no mês passado, comprava, mas agora não. Não gosto, não anda. Mas é em todas as áreas isso ou só aqui no alho? Tudo. Tendo comprado um plástico de alface, que antigamente era vendido apenas a 25 meticais, a fonte entrevistada por nós reclama por ter comprado hoje por 100 meticais. E mesmo assim, não é suficiente. Assim comprou. Comprei alface de 100 meticais, nem plástico de 5, nem plástico de 2 meticais enchi. Irmã, 100 meticais? Sim. Mas por que acha que as coisas estão caras assim? Porque não sei, porque está cara. Veja só essa salada aqui, 100 meticais. Os últimos tempos são apenas para sobrevivência e o básico falta em casa. Com a constante subida dos preços, não é fácil ter produto, pois está tudo mais caro. A subida dos preços de uns tempos para cá. É o seguinte, o preço, mamãe, é sufocante muito. Está a perceber? Eu, por exemplo, na minha casa, eu sou guarda, recebo 3.800. O que eu vou fazer nesse dia? Porque o governo diz que o aumento são 5.200. Nesse salário mínimo é para fazer o quê? É para fazer o quê? 5.200? Só para ver. Está aqui caldo, aqui não consigo comprar. Pior é que demora, desde o tempo de Gebusa. Sendo assim, agora a luta é muito mais para se alimentar e não morrer a fome. As horas caras só para comer, só. Não é que estamos a trabalhar o suficiente para estamos a trabalhar, não para construir, fazer nada, não há nada para fazer. Só para comermos, só. Yeah. Custo de vida cada vez mais elevados na capital do país. E falando nisso, está cada vez mais difícil para os jovens moçambicanos a realização do sonho da casa própria. Com o custo de vida cada vez mais alto, quem não consegue se adaptar às novas realidades é obrigado a arrendar ou a ficar na casa dos seus pais. A FTV traz um pouco desta realidade na capital do país. Está cada vez mais difícil conseguir uma residência na capital do país, principalmente para os jovens com baixa renda. Falando da questão da habitação aqui em Moçambique, principalmente aqui na capital, ele é muito caricato. O custo da vida está muito elevado, não há emprego. Recorrendo ao informal, não há posições claras de onde podemos exercer o trabalho informal, porque não há emprego. Agora, é muito difícil mesmo, nem é para alugar, não há o valor de renda, agora, muito difícil. Alguns optam mesmo em fazer chitique para a construção de casas. A situação atual do custo de vida é muito difícil. Veja só, matéria de construção, o ferro, o bloco, o cimento, está muito caro. O salário não compensa, não compensa. O senhor está a construir e como está a ser o processo de construção, uma vez que os preços têm aumentado? Estou a construir, tenho feito aquele processo de stick, tenho que levar pelo menos 2 meses a acumular os valores para conseguir comprar os blocos, ou o cimento, o ferro. Para mais desenvolvimento em torno deste assunto da habitação, não deixe de acompanhar já em seguida o programa Grande Reportagem. Esta peça que nós trazemos há pouco tempo falava mesmo da questão da habitação no nosso país, em particular na capital do país. A Unilávia Bolate, ela vai lhe trazer mais
Esta informação no programa Grande Reportagem que vai iniciar após este jornal. E continuando a olhar para aquilo que marca a atualidade nacional, vamos agora olhar para o que acontece nas cadeias. O estabelecimento penitenciário de Maputo promove a Feira da Justiça, o evento que aconteceu com a presença do secretário de Estado, Vicente Janquim, que pede mais cautela por parte da Justiça moçambicana. Em parceria com o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAS), o Estabelecimento Preventivo Penitenciário de Maputo realizou esta sexta-feira a Feira de Assistência Jurídica. O evento, que contou com a presença do secretário de Estado da cidade de Maputo, Vicente Janquim, tinha como propósito dar a conhecer aos reclusos os seus direitos e deveres, bem como a tramitação dos processos em sede do tribunal, assim como a legalização das suas detenções. Por conseguinte, constitui uma oportunidade de divulgação dos serviços prestados pelo IPAS para a população reclusória, com vista à consciencialização da existência de órgãos competentes para a resolução de conflitos criminais. Durante a realização da feira, serão discutidos os seguintes temas: prazos de prisão preventiva, liberdade provisória, liberdade condicional e direitos e deveres dos reclusos. Deveres e privilégios para os prisioneiros foi o que o secretário de Estado exigiu por parte dos que lá trabalham. Prazo, isso mesmo, fora de prazos continuam sendo situações que se encontram na cadeia. Isso mesmo, a prisão preventiva fora de prazo continua sendo um problema sério na capital do país. Mais de 24 reclusos estão lá detidos, mas com a prisão preventiva já expirada. De acordo com o Código Penal em vigor na República de Moçambique, a prisão preventiva é aplicada num prazo máximo de 90 dias. Entretanto, em contraste com o que está legalmente instituído, o estabelecimento preventivo de Maputo depara-se com uma realidade de 24 reclusos com prazo de prisão preventiva expirado. Neste estabelecimento penitenciário encontram-se 24 reclusos na situação de prisão preventiva expirada, o que constitui nossa inquietação, porquanto esta situação viola os seus direitos. E por forma a colmatar esta situação, tem incitado de marcha junto à Procuradoria e dos tribunais que determinam o internamento dos reclusos com vista a salvaguardar os direitos dos mesmos. A superlotação nas cadeias também está no pacote das preocupações desta instituição penitenciária. E embora sejam visíveis os esforços evitados pelos órgãos de administração da justiça, a superlotação nos estabelecimentos penitenciários do país tem condicionado a gestão penitenciária e o processo reabilitativo dos reclusos, porquanto dificulta a individualização do tratamento penitenciário a ser conferido aos reclusos e acelera a degradação das infraestruturas penitenciárias. Daí que urge a necessidade de celeridade processual, massificação da liberdade condicional, regularização da situação de prisão preventiva expirada. Por sua vez, os reclusos apresentaram queixas por violação dos seus direitos e incumprimento do prazo de prisão preventivo. Pedimos melhoria e celeridade nos processos relativamente à consecução de liberdade condicional após o trabalho feito pelo estabelecimento penitenciário. Temos casos de reclusos estrangeiros que já completaram aproximadamente 1 ano e meio, mas que até então não têm resposta. Por último, pelo fato do estabelecimento atualmente albergar também condenados, sentimos a necessidade de um espaço externo no cumprimento dos regimes prisionais para a execução de várias atividades reabilitativas de modo a reduzir os níveis de ociosidade e preparação da futura liberdade. O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica também não ficou indiferente à situação dos reclusos. Pretendemos levar a cabo o aconselhamento jurídico junto dos internos, com vista a aferir o grau de comprometimento. Os prazos de prisão preventiva, que já foram referidos aqui, que continuam a ser uma preocupação,
e continua a ser uma preocupação não só para o IPAS, mas para todo o sistema de administração da justiça, bem como inteirar-se das questões relacionadas com a liberdade provisória, liberdade condicional, entre outros assuntos atinentes aos direitos e deveres do interno. Já está em andamento em todas as escolas do país o processo de retirada do livro de Ciências Sociais da 6ª classe, detectado com erros graves, de acordo com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. O processo de remoção dos manuais da 6ª classe, que foram motivos de muitas discussões nos últimos dias, estão sendo removidos em praticamente todas as escolas do país, tal como fez saber o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Na mesma senda, o Conselho de Ministros anunciou na mesma semana a retoma da versão anterior ao livro com falhas e também que ainda está em curso o inquérito para buscar a responsabilização pelas erratas. Pelo que, dentre várias outras atividades, foram criados grupos de trabalho por disciplina, integrando docentes das Universidades Pedagógica e Eduardo Mondlane, que já trabalham na verificação de todos os manuais da 6ª classe. Está a ser feita a comparação do conteúdo do livro do aluno de Ciências Sociais da 6ª classe, o descontinuado e o atual. Portanto, feita a verificação minuciosa do alinhamento de todos os materiais de ensino, nomeadamente o plano curricular, programas de ensino, livros do aluno e manuais do professor. Recomendada a aceleração da conclusão da elaboração dos cadernos de atividade para o apoio à aprendizagem dos alunos. Portanto, podemos referir que foram criadas as condições para que o processo de ensino e aprendizagem possa correr, enquanto se esperam os resultados do inquérito a que nós nos referimos e que depois terá os seus atos subsequentes. Portanto, 2 aspectos importantes que temos a referir é o fato de que vai ser usado o caderno de atividade do aluno no presente ano e vai ser usado como material de consulta o livro descontinuado da 6ª classe, que, se quisermos, contém uma boa percentagem dos conteúdos do livro que foi descontinuado. Portanto, são instrumentos que vão garantir a continuação do processo sem quaisquer dificuldades. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano desistiu da ideia de produzir erratas e deu orientações para que as escolas removam qualquer material relacionado àquele manual. Face à polêmica que se abateu sobre o livro da 6ª classe, o administrador de Maraquém, Chefi Cidade, considera que houve sabotagem por parte do fabricante do manual. A polêmica sobre os erros graves encontrados nos livros da 6ª classe ainda está a trazer várias opiniões. O administrador do distrito de Maraquém, Chefi Cidade, defende ter havido uma sabotagem na produção dos manuais. Eu tentei investigar e correr atrás, não estou a defender ninguém, atrás deste assunto, porque fiquei muito preocupado e disse muito bem, erros graves, gravíssimos. Mas eu depois fiquei um bocadinho... O mesmo grupo que faz o livro da 6ª classe é o mesmo que faz da 5ª, da 4ª, da 3ª, da 7ª, da 8ª e passa pelo mesmo processo. Será que bateu uma falha de memória só naquele livro a eles, para errarem só naquele livro? Nos outros, a memória deles estava muito boa, não erravam no português, não erravam numas contas básicas, 5 mais 3, não dizer que é 10 em vez de ser 8. Será que havia falha de memória só naquele livro? É preciso se investigar, se aprofundar muito seriamente o que aconteceu por trás daquele livro. Então, abre espaço para uma possível sabotagem? Claramente. Para mim, sim. Para mim, claramente, naquele livro específico, quando as mesmas pessoas, o mesmo grupo de pessoas, e o livro não foi feito por uma pessoa, atenção, o livro é feito por um grupo de pessoas e passa para outro grupo, portanto, há uma instituição fora do Ministério que o faz, depois passa para outro grupo dentro do Ministério e não só, a própria gráfica faz uma amostra do livro e coisa. Aqui há alguma coisa que não bateu bem no trajeto do Ministério da Educação Gráfica. Para mim, esta é a minha opinião. O administrador teceu também críticas aos conteúdos publicados no manual da 7ª classe sobre a orientação sexual, que também levantaram polêmica. Cada um faz o que quer da sua vida, mas a minha vida,
penso por mim próprio, sozinho. E eu penso que nesse aspecto Deus criou Adão e Eva. E eu continuo a respeitar as regras de Deus. Continuo a dizer, não vou criticar quem o faz, não me meto na vida de quem o faz, mas a minha percepção e a minha orientação continua naquilo que Deus me orientou. E ainda não vi em nenhum livro sagrado que esteja consagrado uma coisa diferente daquilo que eu defendo. Então vou continuar a defender aquilo que está nos livros sagrados. Mas por que eu discuti no livro? Porque eu penso que esse debate não pode ser levado para a educação. É esse o meu problema. Não podemos tentar... E se vocês lessem o livro, ali não estava a querer ensinar ou dizer que cada um faz o que quer. Ali estava-se a tentar induzir a juventude para um erro, para uma coisa que não deve... Portanto, há pessoas que ao ler aquilo podiam deixar de ler a Bíblia, por exemplo. Dizer, não, no livro diz isso e a Bíblia não está certa. Então não queria que esse debate fosse nesse sentido. Querem fazer, façam, mas não pode o livro escrever decididamente que tem que ser assim. E, aliás, no tal livro, até orienta mal em algumas coisas que nós estamos a querer combater, que é a prostituição infantil e outras coisas. E isso pode trazer alguns erros. É preciso fazer livros, é preciso ensinarmos as coisas, mas ensinarmos com alguma regra. Para Shafi Sidati, as decisões tomadas pelo governo de investigar o caso foram as mais acertadas. Sabe o quê? Erros cometemos nós todos os dias. A minha credibilidade também sobe, desce. Um dia estou em cima, outro dia aparece alguém, põe-me embaixo. Isso aqui é assim, a vida é assim mesmo. Mas a investigação que o Ministério está a fazer, este grupo que está a trabalhar, eu penso que vai trazer a verdade. E quando trouxer a verdade, vamos ver se a credibilidade do Ministério mantém-se em cima ou mantém-se em baixo. Mas penso que as decisões tomadas até o momento estão a ser boas. E a outra coisa que é fundamental para mim, o livro tem que ser fabricado no nosso país. Não pode ser fabricado no Singapura, na Índia, na China, porque se fosse feito numa gráfica do nosso país, esses erros teriam sido detectados pela pessoa que imprime o livro. Aqui há um erro. Espera aí, parem lá de imprimir isso. Mas um chinês não conhece, não sabe o que é verde. No país dele, ele diz em outra língua, ele não está muito preocupado o que é verde, o que é vermelho, para ele não interessa. Então é preciso que o livro seja feito no nosso país. Os livros em causa foram produzidos pela Plural Editores e, neste momento, está a ser realizado um inquérito para se encontrar os responsáveis pelos erros graves detectados nos livros. Shafi Sidati, deixando ficar aqui a sua opinião em relação a esta situação do livro da 6ª classe, em particular de Ciências Sociais. Vamos agora olhar para o estado do tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, Maputo contará amanhã com uma máxima de 24, mínima de 14, Xai-Xai 24, mínima 13, Inhambane mais fresca da zona sul com 25, mínima de 19 na região centro do país, Beira vai contar com uma máxima de 23, mínima de 13, Chimoio 21, 11 é mínima, Tete será também uma cidade fresca amanhã com uma máxima de 26, mínima de 17, Quelimane 26 também, mínima de 18, e na região norte do país, Nampula contará amanhã com uma máxima de 25, mínima de 15, Pemba com 27, mínima de 20, e Lixinga com uma máxima de 20 graus e mínima de 9 graus. Vamos agora observar uma pequena pausa, voltamos já para dar aquilo que é a continuação a este jornal, não saia daí. Caro telespectador,
Pensando em ti, a FTV traz a cada domingo o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Lipamisi kama kungu ya Davlosi, shikwembu kulu kumaja. Timbongolo ni tumo temjanza. Não perca, todos os domingos, pelas 11 horas, o programa Viver a Vida, aqui na FTV. Estamos de volta para a segunda e última parte do Telenotícias, edição de domingo à noite, e vamos continuar a ver aquilo que marca a atualidade nacional. O administrador de Marraquém, chefe cidade, sonha em transformar o distrito em um município, apostando na construção de mais escolas, estradas e também em zonas industrializadas. Cidade falava-se, se diz, na visita do Ministro das Obras Públicas e Habitação àquele ponto da província de Maputo. Entrevista exclusiva, o administrador de Marraquém enumerou os vários desafios que o distrito ainda enfrenta e os projetos que pretende implementar para que aquela parcela da província de Maputo se desenvolva. Tínhamos 197 turmas ao ar livre. Neste momento vamos anunciar 86, significa que fizemos mais de 100 e tal salas com parceria pública-privada. Significa que esse é um desafio, tirar os nossos alunos ao ar livre. Mas também há um problema de eletrificação do distrito. A energia para todo vai eletrificar mais de 90% do distrito até 2024. Também há outros desafios que podemos... As vias de comunicação são um desafio fundamental, mas também temos o desafio de aumentar a agricultura. É verdade que o arroz este ano vai ser um sucesso no nosso distrito, mas temos outras culturas que estão embaixo da água, por causa das nossas zonas baixas que sofrem com este dilema. Mas Chefe cidade ambiciona também criar uma zona industrializada. Ao longo da estrada circular de Maputo, que liga Marraquém a Xiango, o administrador pretende proibir a construção de residências a fim de erguer indústrias. Um dos maiores desafios nossos também é a industrialização. Queremos criar ao longo da circular, não queremos autorizar mais habitações, estamos a falar daqui até o Xiango. Se queremos fazer só uma zona industrial, quem tiver a área tem que apostar na indústria, se não tiver capacidade, arranjar parceiros. Esse é outro nosso desafio. E quanto à questão de conflito de terra que se tem verificado no distrito, Cidade disse que por serem um governo organizado, os casos reduziram bastante. Nós sabemos, este governo do distrito Marraquém sabe o que quer, onde quer chegar. E temos uma simbiose muito grande entre todos nós, membros do governo. E trabalhamos de forma animada, sempre alegre aqui no distrito. E penso que é essa simbiose que nós temos aqui no nosso governo que traz com que tenha estes resultados positivos. O fundamental é você estar perto da população, o fundamental é você conversar e você ser população em algum momento. E nós conseguimos ser população em muitas partes do dia.
É verdade que somos um governo, não esquecemos isso, mas também temos que ser população e conseguir ultrapassar, porque sem diálogo não se ultrapassa os problemas e nós temos tido muito diálogo. Chefe de cidade com planos de transformar Maracuene, o distrito de Maracuene, em um município. Sonhos possíveis, afinal de contas, o êxodo é crescente naquele ponto da província de Maputo. Vamos agora olhar para aquilo que acontece fora de portas e ainda em África. Olhamos agora esta nota que diz que os sequestradores que atacaram um comboio na região de Kaduna, isso na Nigéria, a 28 de março, libertaram 11 dos 62 passageiros que ainda estavam reféns, após 75 dias em cativeiro. A liberdade é resultado de negociações intensas entre o governo e os terroristas, disse o porta-voz do executivo Malu Mamo, citado pelo diário nigeriano A Nação. 9 pessoas morreram e 65 foram sequestradas no ataque ao comboio AK9 que fazia o trajeto entre Abuja e Kaduna e transportava cerca de 300 pessoas. Os bandidos, Kaduna, tornaram-se um flagelo para as autoridades do país, que chegaram a os declarar como grupo terroristas para facilitar as operações de segurança. Pelo menos 360 pessoas foram mortas e 253 feridas nos primeiros 3 meses do ano no estado de Kaduna, na Nigéria. As Nações Unidas exortaram neste sábado aos grupos armados que operam na República Democrática de Congo a cessar imediatamente todas as formas de violência, numa altura em que aumentam os ataques a civis por parte destas milícias. Estamos preocupados com a deterioração da situação de segurança no leste da República Democrática do Congo, disse o porta-voz do secretário-geral da ONU, lamentando o aumento dos ataques contra civis por grupos armados. A organização pediu aos grupos armados para participarem incondicionalmente do programa de desarmamento, desmobilização e recuperação da comunidade em estabilidade, aprovado em 17 de março pelo governo da República Democrática do Congo para estabilizar a segurança na parte oriental do país. O representante da ONU destacou o grupo rebelde Movimento 23 de Março, M23, acusado desde novembro de 2001 de realizar ataques contra posições do exército, e o grupo armado Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, que se comprometeu a 7 de junho a um cessar-fogo unilateral. A ONU também instou aos grupos armados estrangeiros presentes no país a depor as armas e regressar para os seus países de origem. O líder norte-coreano Kim Jong-un manifestou total apoio ao presidente Vladimir Putin por ocasião do Dia da Rússia, sem mencionar a Ucrânia, informou ontem a agência noticiosa oficial da Coreia do Norte, KCNA. Kim Jong-un enviou uma mensagem de felicitações a Putin e ao povo da Rússia pela celebração do Dia da Independência, apontou o KNAC. Sobre a liderança de Putin, Kim disse que a Rússia conseguiu ultrapassar todos os tipos de desafios e dificuldades, enfrentando-os na realização da justiça e defesa da dignidade, da segurança e dos direitos ao desenvolvimento. Sem nunca mencionar a guerra na Ucrânia, o líder norte-coreano reafirmou a amizade entre os dois países, que tem sido transmitida através de uma longa história, revelando ainda vontade de expandir e desenvolver essas relações, de acordo com as exigências de uma nova era de expressões dos dois povos. Kim Jong-un observou que a amizade e cooperação entre Moscou e Pyongyang entrou numa nova fase, desde a primeira cimeira entre os dois líderes, em 2019. Kim Jong-un e Vladimir Putin reuniram-se em Vladivostok, na Rússia, em abril de 2019, 2 meses depois da realização da segunda cimeira entre o líder norte-coreano e o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Vietnã, para abordar a desnuclearização da Península Coreana. As negociações entre Washington e Pyongyang fracassaram e o diálogo entre os dois países permanece paralisado desde então.
Bem-aja a Rússia pela sua independência e vamos continuar a olhar aquilo que marca a atualidade internacional. Por conta de problemas no joelho, o Papa Francisco adiou a viagem prevista para início de julho à República Democrática do Congo e à Sudão do Sul. Esta viagem estava sendo preparada desde 2017. Os problemas no joelho têm obrigado o Papa a deslocar-se de cadeira de roda ou de bengala já há pouco mais de um mês, o que motivou a decisão recomendada pelos médicos, confirmou o secretário-geral da Conferência dos Bispos congolês. A pedido dos médicos e para não colocar em risco a terapêutica que está a seguir para o joelho, o Santo Padre, com muita pena, viu-se forçado a adiar a viagem apostólica à República Democrática do Congo e a Sudão do Sul, prevista de 2 a 7 de julho para uma data por definir, afirmou o padre Donatel Chelol. Papa Francisco tinha uma viagem intensa agendada em ambos países, 3 homilias em outras tantas cidades e pelo menos 8 discursos, além de encontros com autoridades civis e religiosas, com jovens deslocados e vítimas de violência. Mas as dificuldades de mobilidade sobrepuseram-se a tudo. Com 85 anos, o Papa tem evitado ser operado, preferindo um tratamento mais conservador através de infiltrações e redução tanto quanto possível de esforço. Ainda na agenda, mas em risco, o Papa também ia fazer uma visita a Canadá em julho. Vamos agora olhar para a taxa de câmbio, moeda internacional, compra e venda no solo pátrio. Vamos sim partir do dólar, que está hoje a compra a 63 meticais e 21 centavos e a venda a 64 meticais e 48 centavos. Está a compra a 63 o euro sai a compra hoje a 66 meticais e 64 centavos. Enquanto isso, o euro vamos olhar para a venda desta mesma moeda no solo pátrio. 67 meticais e 97 centavos. Está uma pequena dificuldade, o rand saiu hoje a compra a 4 meticais e 3 centavos e a venda a 4 meticais e 11 centavos. O Libra agora saiu hoje a compra a venda do euro a 67 meticais e a venda a 79 meticais. Enquanto isso, o rand está a 4 meticais e 3 centavos, a venda a 4 meticais e 11 centavos. O Libra saiu hoje a compra a 78 meticais e 41 centavos, enquanto a venda está a 79 meticais e 80 centavos e a venda a 64 meticais e 48 centavos. Assim está a moeda internacional no solo pátrio. E é também desta forma que nós chegamos ou caminhamos para o fim de mais uma edição do Bloco Informativo Telenotícias, edição de domingo. Votos de uma semana abençoada, sem excessos e boa noite.